Então, já vimos. Ética, então, é a ciência, né? A parte da filosofia que estuda o comportamento humano sob o prisma do bem e do mal. E aí vocês me perguntam se existe um bem objetivo, se o bem é algo relativo e em que circunstâncias a gente distingue, né, o bem do mal. Então, para isso, para a gente se aproximar mais dessa noção, veja, eu não estou dizendo aqui, vamos ver o que é o bem. Não é isto. Vamos ver o que é a liberdade. Vamos ver o que é a consciência. Vamos ver o que é a referência, a lei. Não estou falando de bem. Estou falando de um conjunto de elementos que vai me permitir, eu, em cada circunstância, decidir melhor. E são essas as noções de consciência, as noções de moral, né, e a noção de liberdade e lei. Então, primeiro a noção de consciência, né, que é um juízo da razão prática acerca da moralidade de um ato concreto e singular. Então, são várias palavras aqui difíceis. É um juízo da razão prática acerca da moralidade, ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Todas nós formulamos juízos, né? Ou seja, eu avalio, por exemplo, isto é uma garrafinha de água, isto é um juízo objetivo, de respeito a um conhecimento. Eu sei o que é uma garrafinha de água, isso está na minha mente, eu identifiquei esse objeto, garrafinha de água. Para isso eu tenho algumas noções, eu tenho que saber o que é água, o que é uma garrafinha. Eu junto várias ideias para conseguir formar um juízo. Isto é uma garrafinha de água. Se eu dissesse, isto é um copo, meu juízo seria errôneo. Então, isto não é um juízo da razão prática. A gente poderia dizer assim, isso é um juízo da razão lógica, da razão especulativa, da razão teórica. Agora, outra coisa é eu dizer assim, é bom beber água. Isso é um juízo prático, de respeito ao que é o agir. Isto é bom, isto é mal. E por quê? Então, o juízo da razão prática diz respeito à bondade ou malícia de um determinado ato. Eu vou julgar, mas do ponto de vista prático, e sob qual aspecto? O aspecto do bem e do mal. Então, a gente pensa, eu agi bem, eu agi mal. A nossa consciência age assim. A gente toma determinadas atitudes, fala determinadas coisas, frequenta um determinado lugar, e a gente pensa, puxa, que bom está sendo isso. Acho que eu agi bem falando deste jeito, indo naquela festa, fiz muito bem. Estava um pouco receosa, mas fiz bem. Isso é um juízo da minha razão prática acerca da bondade ou maldade de um ato concreto, particular e singular. Agora, que elementos eu utilizo para fazer este juízo, para formular esta avaliação? Então, primeiro eu tenho que pensar qual foi o ato que eu pratiquei. Depois eu tenho que pensar quais são as circunstâncias. E depois, pensando também na finalidade, na intenção. Então, são 3 elementos. E tudo isso, de uma maneira quase que intuitiva, a nossa consciência faz. Se a gente pensa, vou mentir, né, é um ato. Será que é bom ou mal? Não, mentir é sempre mal. Mas nessas circunstâncias, será que não valeria a pena minimizar aqui um pouquinho esse princípio de que não se deve mentir? Né? E eu não tenho intenção de magoar ninguém, eu não quero enganar ninguém, é só uma mentirinha social. Mas, às vezes, a mentirinha social é uma traição. Né? Então, tem que olhar bem, né? Então, estou aqui caricaturizando um pouquinho, mas eu vejo qual é o ato, depois eu vejo as circunstâncias, depois eu vejo a intenção, ou simultaneamente. Por exemplo, falei isso, ir a uma festa, em que eu fui convidada. Então, né, ir à festa é uma coisa boa? Ótima. Quais as circunstâncias, né? Enfim, é o aniversário de uma grande amiga, né? Mas qual a finalidade? Eu quero mostrar que eu, de fato, agora eu estou rica, então vou ostentar uma joia. Essa é a minha finalidade, não é nem por amizade à minha amiga, né? Esse ato, do ponto de vista moral, meritório, ele perde o seu valor. Poderia ser um ato moralmente lindo, maravilhoso,
mas pela intenção ele fica viciado. O que eu quero dizer? Olhando externamente, a gente não tem como julgar se um ato é bom ou mau, gente. Por quê? Porque nós não temos em conta as intenções. Nós não sabemos o que move intimamente as pessoas. Então, eu nunca posso julgar as pessoas, seja qual for o ato que ela pratique. Porque eu posso ver o ato, eu posso até ver as circunstâncias, mas a intenção que move o agente escapa ao meu domínio. Por isso que julgar as pessoas é sempre errado. Pela simples razão de que nós não temos consciência, poder sobre as intenções alheias. Mas os atos, sim, eu posso julgar. Matar é errado. Matar uma pessoa inocente é errado. Então, essa pessoa é cruel, é péssima, é horrível. Não sei. Eu não faço ideia do que se passava, se era um psicopata, não sei. Eu posso julgar os atos, não posso julgar os agentes. Quando muito, a gente pode ter esse juízo em relação a nós mesmos, porque nós conhecemos as nossas intenções, né? Mas eu sempre lembro daquela passagem de São Paulo, né? São Paulo. Nem eu me julgo, quem me julga é o Senhor, né? E para quem tem aí o conhecimento, né, dos evangelhos, né, Jesus adverte com muita força, né? Não julgueis e não sereis julgados, né? Não condeneis e não sereis condenados. Por quê? Às vezes nós temos muito conhecimento, enfim, bom senso, uma boa formação, a gente percebe que certas decisões são péssimas. Então eu me erijo como juiz, né? Eu sei a verdade e agora isso está errado, aquilo também, isso está péssimo, porque eu sei. Bom, não somos juízes, para começar. E não temos o conhecimento das intenções, muitas vezes também não temos a menor noção das circunstâncias, então não podemos ser juízes. E muito menos legisladores. Às vezes a gente que estabelece as leis, a gente acha que a gente sabe tudo, tem todas as regras, né, para o comportamento humano, tem que seguir a minha cartilha, senão você está agindo muito mal, porque eu sou legislador e juiz. Então, cuidado. A consciência é um juízo individual, pessoal, da razão prática, que me adverte, que me alerta sobre um ato concreto que eu estou praticando, vou praticar, já pratiquei. Então, nós temos consciência. Nós temos dentro de nós, é outro ponto que a gente vai chegar, o ponto da lei, da referência. Nós percebemos o bem e o mal, nós temos uma noção. E aí o juiz diz, opa, isso aqui está errado, isso aqui está correto. A gente julga, é um juízo da razão prática, acerca de um ato particular, concreto, que eu aqui vou praticar. Então é assim que funciona a nossa consciência, né? Que é uma definição que parece um pouco complexa, é um juízo da razão prática, acerca da moralidade de um ato concreto, mas é isso. E para isso a gente precisa ter esses três elementos, preciso ver qual é a ação em si, quais são as circunstâncias e, finalmente, a finalidade, a intenção. Consciência. Aqui um pouquinho mais especificado. Juízo da razão prática acerca da bondade, malícia, né, ou bondade de um ato concreto. A ação é a ação em si, é o que a gente chama de matéria, materialmente do que se trata. Segundo, fim ou intenção, é a forma. Uma coisa é o aspecto material, objetivo, outra coisa é o aspecto formal, intencional. Essa distinção matéria e forma, ela também tem a sua importância. A forma é o que dá a essência da coisa. A intenção é fundamental. Vejam, a matéria, o objeto, é algo que está fora de mim, é objetivamente falando. A forma, a intenção é um elemento subjetivo. Por isso que é o mais importante. Por quê? Porque é o elemento da liberdade. A minha liberdade aqui propõe uma intenção, e só eu posso colocar isto. A intenção do agente. E a ação é uma coisa que, em tese, qualquer um pode praticar uma ação ou outra. Então, é muito importante ter em conta a nossa intenção, a forma, não só a matéria, não só o objeto. E, finalmente, as circunstâncias que, conforme o caso, podem até tornar mais meritório um determinado ato ou menos. Existem circunstâncias que agravam a malícia de um determinado ato.
Por exemplo, né, algo premeditado. Às vezes a gente age de uma maneira premeditada contra a boa fama de alguém. Às vezes aquela frase, aquele comentário sai inadvertidamente. Não é correto, porque devemos sempre preservar a boa fama. Porém, não foi advertido, não houve assim uma premeditação em relação a isso. E há circunstâncias agravantes e há circunstâncias atenuantes. Por exemplo, às vezes a gente age de uma maneira um pouco impaciente e um pouco rude até na maneira de corrigir uma pessoa, um subordinado, seja quem for. Não está bem, né? Porém, eu não tinha intenção de magoar, eu tinha intenção de corrigir, em si uma intenção boa. Corrigir, enfim, nessas circunstâncias, um ato bom. Porém, a forma, como eu disse, foi um pouco áspera demais, foi além. Mas agora, eu premeditei isso, falei, não, eu quero que a pessoa se sinta humilhada. É uma coisa. Ou não, acontece que eu dormi super mal, estou super cansada e fisicamente a gente já fica um pouquinho, né, com um limite mais baixo, né, de paciência. Então, claro, é uma circunstância atenuante, não é uma circunstância agravante, percebe? Então, as circunstâncias são importantes para a gente qualificar moralmente um ato qualquer. Pode ser agravante, pode ser atenuante. A intenção é fundamental e também o ato em si. Então, com isso, nós temos os elementos da consciência. Agora, vem uma questão interessante. Consciência certa, consciência duvidosa. Vocês já tiveram a circunstância de pensar assim, estou em dúvida do que é melhor fazer. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Será que devo falar isto para esta pessoa? Ela precisaria ouvir, mas não sei se é o melhor. Outras vezes a gente diz assim, não, eu tenho certeza. Eu devo dizer isso, tem que ser agora. Né? Então, uma coisa nós temos certeza, outra coisa nós temos dúvida. O que significa isso? É o grau com que a minha mente adere a uma determinada proposição. Nós podemos estar certos, seguros, ou podemos estar em dúvida. Eu estou certo de que é melhor não falar isto agora. Eu estou em dúvida se é melhor falar isto agora. Então, o que a gente deve fazer quando a gente está em dúvida? Quando nós estamos em dúvida? A gente deve esclarecer a dúvida, deve procurar entender o que é melhor. Em matérias importantes, eu me refiro. Nós não podemos agir de uma maneira leviana. Então, é bom que nós tenhamos clareza em relação às nossas decisões importantes. Não agir se nós estamos no âmbito da dúvida. Agora, qual que é o defeito mais frequente em relação à consciência? Não é que a gente haja quando ainda está em dúvida, quando a gente tem certeza. É que, às vezes, a nossa consciência é errônea. A gente está certo de uma coisa errada. Então, vejam, a gente, às vezes, confunde certeza com verdade. E são coisas diferentes. Uma coisa é eu estar certo, ou seja, no sentido de que eu estou seguro de que tal afirmação é verdade. Outra coisa é isso ser verdade mesmo, porque às vezes a nossa certeza é simplesmente algo subjetivo que não corresponde objetivamente aos fatos, por muito certo que eu esteja. Às vezes a gente acha que como eu tenho certeza, então é isso mesmo que eu tenho que fazer. Depende. Você tem certeza de que isso é verdade? Eu me lembro que há muitos anos eu estava numa reunião da comissão de licitações lá da Câmara Municipal e eu era a única advogada ali. Aliás, não era a única advogada, não, mas enfim, o meu papel ali era como advogada. E aí um outro colega, que inclusive era professor universitário, uma pessoa muito preparada, eu não sei a propósito do que, ele falou, tenho certeza disso. Eu falei, bom, só que não é verdade. Aí ele, ué, qual que é a diferença? Aí eu falei, bom, a certeza é um estado subjetivo da sua mente. Você tem certeza. A verdade é a correspondência entre a sua mente e a realidade. A realidade aqui é outra. Ele, que interessante, deixa eu anotar essa frase. Como é que é? Certeza é um estado subjetivo da mente e a verdade é a correspondência entre a sua mente e a realidade. Quer dizer, a certeza está no âmbito subjetivo. A verdade está no âmbito da correlação entre a inteligência e a verdade, e objetivamente do que se trata.
né? Aí ele perguntou, quem disse isso? Aí eu, Aristóteles. Então, às vezes nós temos certeza, só que não é verdade. Então, precisamos ter essa desconfiança em relação a nós mesmos. Às vezes a gente afirma categoricamente, olha, só que não é verdade. É bom a gente ter uma certa dúvida, né, em relação a muitas coisas, né, especialmente antes de emitir juízos assim, né, categóricos. Então, o que acontece em relação à consciência segundo o grau de adesão da mente? Pode estar certa, pode ter dúvida. Se for uma coisa importante, é bom a gente esclarecer a dúvida antes de decidir. Estou em dúvida, né? Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela estava noiva. E ela estava em dúvida, porque tinha acontecido 2 episódios em relação ao futuro marido que realmente a deixavam em dúvida. Mas ela, enfim, ele tinha também muitas qualidades, aquele rapaz, né? Mas, entre outras coisas, ele ficou um pouco nervoso, atirou o celular contra a parede. Aí veio uma interrogação, né? Será, né, que essa pessoa... E fora que ela estava, assim, prestes a casar, uma moça linda, maravilhosa, ela tinha 27 anos. E o rapaz já conhecia há muito tempo, era um bom rapaz, mas ela começou a ver que ele ficava muito controlando o peso dela, sabe? E ela não era gorda, não, era magra. Mas ele controlava muito, né? Então, aquilo também a incomodava. O fato é que ela tinha 2 faculdades, era rica, bonita, noiva maravilhosa, mas estava tomando antidepressivos, prestes a casar. Aquilo me causou uma certa preocupação, né? Porque aí o rapaz teve esse episódio. Então, ela começou a ficar em dúvida. Já estava tudo programado para o casamento. E aí nós combinamos, enfim, eu dei lá umas sugestões quaisquer. O fato é que ela conversou com o pai. O pai tomou algumas providências. 2 meses, menos de um mês depois, ela terminou o noivado. Mas ela estava um pouco em dúvida, por quê? Porque ela já achava que estava numa idade onde talvez não fosse encontrar um outro rapaz também com as qualidades que aquele rapaz tinha. Mas, no final da história, menos de um ano depois, ela estava casada com outro rapaz, sem esses probleminhas, né? Toda feliz e nada mais de antidepressivos, né? Nesse caso, era bom ela esclarecer bem, porque é uma decisão que tem consequências imensas ao longo de toda a vida. Então, a pessoa precisa não ficar em dúvida, bom, eu estou em dúvida, mas vamos ver o que dá. Né? Não, né? Melhor você esclarecer bem, ponderar bem antes de tomar certas decisões. Ela não estava certa, começou a ficar em dúvida se era uma boa decisão casar com aquele rapaz ou não. Então, isso faz parte, digamos assim, de uma consciência que pensa, né? Não é simplesmente leviana, frívola, irresponsável, mas esclarece a dúvida em coisas importantes. Mas também podemos olhar a consciência, como a gente dizia, em relação à correspondência entre aquilo que ela julga e o que há de objetivo, de verdadeiro, nas realidades. Eu posso entender, por exemplo, que mentir não é errado. Já ouvi dizer que em alguns países do leste europeu, como aquelas primeiras gerações, né, quando a cortina de ferro, né, dominava esses países, eles precisavam mentir o tempo todo para as autoridades. Então, de fato, as pessoas ali não tinham muita noção mais do que era, se mentir era certo, se era errado, porque eram tais as circunstâncias pesadas, né, que cercava, é muito complicado. Então, as pessoas começam a achar que mentir é ótimo, né, sempre. E, bom, o que significa isso? Né? É complexo analisar isso do ponto de vista moral. Né? Mas, de todo modo, mentir é errado. Então, pensar que mentir é certo é uma consciência errônea. É errado pensar que mentir é bom. Né? Só que, claro, naquelas circunstâncias, né, não tinham o direito de saber certas coisas. Então, não é que você mentia, é que eles não tinham o direito de saber. Né? Enfim, e depois enfim, aí tem mil situações para serem analisadas. Né? Mas existem consciências errôneas que são invencivelmente errôneas. O que significa isso? A gente tem uma consciência errônea e não tem nem como ter uma consciência verdadeira, porque as circunstâncias ao redor são tão desfavoráveis que a pessoa já não distingue mais. Isso é mais comum do que a gente pensa, às vezes. Né? Porque há famílias, há crianças que foram educadas em um ambiente assim, de tão pouca sensatez, né?
que a criança já não distingue, a pessoa acha que o certo é ela, né, exigir, né, um monte de coisas, porque ela foi educada assim, né? Ela é o pequeno imperador, né? Aliás, tem algumas festas de criança que parece que é a festa do imperador, né? Um negócio impressionante, a criança tem 1 aninho, né? Então, umas coisas assim incríveis que a gente vê aqui no Brasil. E em famílias modestas, né? A gente entende, mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que há crianças que eventualmente podem crescer com uma consciência invencivelmente errônea por conta das circunstâncias em que ela foi educada. Mas há questões em que nós temos uma consciência culposamente errôneas, ou seja, nós teríamos condições de perceber que aquilo ali não estava certo. A gente mente uma vez, mente 2, mente 3, no início a minha consciência me censura, depois eu já perco um pouquinho meu sensor, então eu já acho que certas mentirinhas está tudo bem. Eu começo a achar que agora, realmente, olha, não é que eu seja, vamos pensar assim, não é que eu seja uma pessoa mentirosa, é que eu sou uma pessoa elegante. Então, a gente começa a chamar de certo uma coisa que está errada. Mas eu poderia ter o sensor para me dizer, não, isso está errado. Ou aquelas pessoas que são um pouquinho rudes, um pouquinho grossas, um pouquinho ásperas, mas elas dizem, eu sou super sincera, eu sou super autêntica. Então, pode ser que ela seja sincera e autêntica, mas além disso ela é grossa, não precisaria ser, né? Enfim, precisa ter uma consciência um pouquinho mais apurada, né? E não confundir, né? Às vezes a gente tem a consciência errônea, mas culposamente errônea. Por quê? Porque nós teríamos condições de perceber o erro. Às vezes nós temos uma consciência laxa. O que significa isso? É a gente achar que está tudo ótimo, está tudo certo, o amor é lindo, qualquer coisa é válida, né? Aquela consciência laxa que não distingue, né, o bem e o mal, o certo e o errado. Está tudo sempre ótimo. Então, sei lá, por exemplo, às vezes a gente se sente assim, no dever de acompanhar os pais na sua velhice, na sua solidão. Mas olha, minha mãe nem sente falta, imagina, está tudo certo. Minha mãe tem Alzheimer, então, tanto faz. Eu ir, eu não ir, ela nem percebe. Então, minha consciência acha que está tudo certo. Embora seja natural, né, a nossa percepção de que devemos aos nossos pais uma série de atenções, porque também fomos objeto dessa atenção deles, é algo elementar, né, que qualquer um pode perceber racionalmente, a gente começa a entender que não é bem assim, que não existe, na verdade, essa obrigação em determinadas circunstâncias. Então, é uma consciência laxa. Outra coisa é a consciência escrupulosa, que é aquela que começa a achar que, então, eu preciso passar toda a minha vida ao lado da minha mãe idosa com Alzheimer, como se fosse a única obrigação que eu tenho na minha vida. E eu esqueço que eu tenho marido, filho, trabalho. Então, eu começo a ter escrúpulos, eu fico péssima. Porque se eu não estou lá do lado daquela pessoa, eu me sinto um filho desnaturado. E também não é assim. Então, entre ter uma consciência errônea, né, uma consciência culposamente errônea, uma consciência verdadeira, uma consciência laxa, uma consciência escrupulosa. Como é que eu vou, assim, ter uma consciência delicada? Como é que eu vou chegar, né, no que disse a Ângela? Como é que eu distingo o bem e o mal, né, em última instância? Então, vamos chegar lá. Mas o bom do bem, né? Vamos chegar. Precisamos ter uma consciência que eu chamo assim de uma consciência delicada, que vai nos dar esse parâmetro. Não sei se vocês já ouviram esse exemplo, né? Imaginem a pele de um lavrador, né? De um homem da roça, um homem assim, rude. Provavelmente, se pousar um besouro, ele não vai perceber. A gente diz, tem pessoas que são um pouquinho casca grossa. Ela faz verdadeiros absurdos, mas ela não percebe. Tá tudo certo. Imaginem agora a pelezinha de um bebê, de uma criancinha, que pousa um mosquitinho e ali já deixa a sua marca. Né? Então, delicado. Há pessoas que têm uma consciência delicada. Elas percebem as suas omissões, elas percebem que não falaram de uma maneira apropriada, elas sabem pedir desculpas, elas sabem agradecer. Pessoas delicadas. E há pessoas que não percebem. Elas não sabem pedir desculpas, elas não sabem agradecer, elas são incapazes de perceber. Né? Então, isso é a consciência, digamos que é um pouco laxa,
e um pouco grossa, né? Então, o segredo, né, para nós estarmos bem, né, é fomentarmos e descobrirmos essa delicadeza de consciência, esse bom senso, né, que nos permite acertar, que nos permite ter a consciência delicada, que não é, nem de longe, ser uma consciência escrupulosa. Isso é outra coisa, isso é um problema. É aquelas pessoas como dizem, né, que, aliás, o Evangelho usa essa expressão, né, um mosquito e engole um camelo, né? Isso é a pessoa escrupulosa, a pessoa que não percebe, né, que certas coisas não têm importância nenhuma e outras são muito importantes. Então, às vezes, há mães, né, que se preocupam muito com a ordem, né, sei lá, da criança, e a criança super caprichosa, né, em 200 coisas, né, e a mãe não dá a menor importância a isso. Mas se não tiver, né, sei lá, o caderno, né, bonitinho, então temos aqui um problema. Não, né, tem coisas que não têm importância nenhuma. Aliás, eu acho que toda casa com criança é bom que seja um pouquinho bagunçada, faz parte da vida, né? E outra coisa é a gente ser uma pessoa, enfim, super formalista, mas que despreza as coisas que são realmente importantes. Agora, como é que a gente forma a nossa consciência de uma maneira delicada, né? Então, a primeira coisa, estudo. A gente precisa pensar. Para distinguir, né, o bem e o mal, o certo e o errado. Precisamos ter esse discernimento que o estudo nos oferece, né? Eu recomendo muito, melhor dizendo, o livro Mero Cristianismo, do Lewis. Lewis, como vocês sabem, é um escritor, um literato, mas ele escreve muito bem, né? Escreveu as Crônicas de Nárnia, enfim, é um grande escritor. E esse livro, Mero Cristianismo, ele fala um pouco sobre o comportamento humano, sobre essa referência ao bom senso, né? Então, vale muito a pena. Ele era um escritor agnóstico, né? Não era cristão, e aliás, o processo de conversão dele é muito interessante, porque ele era um especialista em literatura fantástica, né? Isso, professor da Universidade de Oxford, né? Fez uma amizade com Tolkien, né? Que também é outro grande escritor. E aí ele se interessou por estudar os evangelhos, o Lewis, exatamente porque ele pensou, puxa, lá tem muitos milagres, né? Deve ser a fina flor da literatura fantástica, né? Só que, claro, como ele era um estudioso, ele logo percebeu que aquilo não era literatura fantástica, não tinha nenhum dos elementos característicos da literatura fantástica, ele começou a levar a sério. E por aí ele chegou ao seu processo de conversão e se tornou cristão, de fato, né? Então vejam como o estudo também nos ajuda, né, a perceber, né? E às vezes a gente não tem esse discernimento porque a gente não estuda, não pensa, não raciocina, né? Então é muito importante, né, a formação do ponto de vista intelectual para a gente também discernir melhor o bem e o mal à nossa volta. Não sermos indiferentes, não sermos levianos, não sermos frívolos, né? Então, estudar. Ajuda muito a gente ter uma espécie assim de personal, né? Há muitas pessoas que têm um bom terapeuta, outras pessoas têm um diretor espiritual, né? Pessoas que nos ajudam, porque há muitas circunstâncias na vida, a gente precisa às vezes de uma supervisão, né, na área, por exemplo, de psicologia. Por quê? Porque, às vezes, sozinhos a gente não tem a clareza total. E um olhar de fora nos ajuda. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos, né, por exemplo, em questões profissionais, né? A gente está tão envolvido ali no meio do problema que a gente, às vezes, não enxerga totalmente qual seria a postura, a solução mais adequada. E uma pessoa de fora pode nos ajudar, uma pessoa que, obviamente, tenha um bom discernimento, uma competência, né? Então, isso nos ajuda muito, né? Isso, de uma maneira constante, nos faz, né, discernir melhor, né, a melhor ação. Então, nesse sentido, a direção eu chamei aqui espiritual, mas a gente poderia também utilizar outros nomes para se referir a isso, a uma pessoa de fora com competência, com conhecimento, que pode nos ajudar nos nossos discernimentos, também do ponto de vista profissional, isso é importante, né? E, finalmente, e mais importante talvez do que tudo, é a nossa vivência pessoal. Por quê? Porque a gente aprende a fazer fazendo. Uma criança aprende a andar caindo. Se a gente quisesse poupar uma criança de levar um tropeção, então a gente ficasse o tempo todo, essa criança não iria se desenvolver. Então nós precisamos ter as nossas experiências, as nossas vivências,
Porque assim nós formamos a nossa consciência. É muito importante a gente respeitar a liberdade de quem quer que seja. Por quê? Porque agindo e olhando e percebendo e verificando que a gente vai crescendo, né? Então, somos nós que vamos encontrar, né, o modo adequado de ser, de viver, de agir, de acordo com as nossas próprias vivências. Claro que não estou desprezando o papel, muito pelo contrário, dos pais. Eu acho que os pais são os conselheiros naturais que Deus nos deu. Porque, em primeiro lugar, eles nos amam. Em segundo lugar, eles nos conhecem. Em terceiro lugar, eles querem o nosso bem. Então, a gente, à medida em que cresce, vai aprendendo, né, a ter muito em conta. Geralmente, é importante ter muito em conta aquilo que os pais orientam. Mas quem decide somos nós. Eles fizeram a trajetória deles, a gente vai fazer a nossa. Portanto, é importante nós termos as nossas vivências, aprender com os nossos próprios erros, né, e pensar. Não podemos simplesmente viver sem pensar, isso não. Mas viver é fundamental. Viver é muito perigoso, mas é muito necessário, né, que nós tenhamos a nossa própria experiência e assim a gente vai formando a nossa consciência ao lado de uma orientação e ao lado do estudo. Isso tudo permite, né, que nós tenhamos um bom discernimento em relação ao bem e ao mal, certo e errado.